Olá e bem-vindos ao podcast Conversas Energéticas, no qual iremos divulgar projetos de professores do curso de mestrado integrado de Engenharia da Energia e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou a Lara Ribeiro. E eu sou a Carolina Crespo. Neste primeiro episódio, temos a professora Marta Panão, licenciada em Engenharia Física, mestre e doutorada em Engenharia Mecânica, professora das disciplinas de Transferência de Calor e Massa e Eficiência Energética e coordenadora do curso, com especial interesse na área de edifícios. Hoje vem falar-nos de um projeto recente, de coautoria com o professor Guilherme Carrilho e o Nuno Mateus, sobre o uso de edifícios residenciais como baterias térmicas, através de pré-aquecimento no inverno, de modo a aproveitar as horas de produção de energia solar. Professora, muito obrigada por ter aceitado este convite, e eu iria convidá-la, em primeiro lugar, a partilhar o que é que a levou a interessar-se pela área de edifícios. Antes de mais, agradeço este convite e é um prazer estar convosco aqui a poder, nestas conversas energéticas. Eu tirei o curso no Instituto Superior Técnico e na altura estávamos nos anos 90 e estavam a entrar em vigor os primeiros regulamentos na área de edifícios e por isso eu tive a oportunidade de desenvolver a minha tese de fim de licenciatura nesta área, pela qual obviamente logo me interessei bastante e daí que continuei sempre a trabalhar nesta área dos edifícios. Obviamente que a minha formação de base é física, engenharia física tecnológica, daí que o meu ponto de vista da abordagem dos edifícios sempre foi na área da física dos edifícios. Será que nos podia falar um pouco no conceito de edifícios enquanto baterias térmicas? Bom, este conceito de bateria térmica não é um conceito novo. Este conceito é usado há muito tempo como estratégia passiva, só que, portanto, como estratégia passiva ele funciona desta forma. Tipicamente os edifícios teriam que ter uma massa estrutural mais elevada, ou seja, elementos que tivessem a capacidade de reter o calor durante algum tempo e, quando expostos ao sol, à energia solar, captavam e de alguma forma armazenavam a energia solar e depois, portanto, com uma diferença de tempo no tempo, poderiam dissipar o calor para o ambiente interior. O que é que tem este conceito de novo atualmente? A ideia é que se este conceito já existia de uma forma passiva, nós agora queremos utilizá-lo de uma forma ativa, ou seja, quando existe excesso de energia, por exemplo, na rede por produção de energias renováveis, com eletricidade, queremos de alguma forma, com essa eletricidade, fazer um pré-aquecimento da massa estrutural dos edifícios. E, portanto, para depois usar mais tarde. Isto porquê? Porque muitas vezes o excesso de eletricidade que possa existir na rede não é coincidente com a necessidade de energia naquele momento. Portanto, queremos que haja um atraso térmico. Daí explorar este conceito, mas agora ligado à produção de energia, portanto, a energias ativas. Obrigada. E poderia nos falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens num contexto de aproveitamento de energia solar? Bom, em termos de aproveitamento da energia solar, existe aqui uma desvantagem que é nos períodos de inverno, sobretudo quando as habitações mais precisam de aquecimento, também é esse o período em que existe menos disponibilidade de energia solar, porque não existe tanta radiação solar. Portanto, no inverno também não há muitos excedentes na rede, não há tantos excedentes na rede e, portanto, esta é uma das desvantagens desta técnica. Obviamente, quando estamos a falar de dias de céu limpo, mas que tenham necessidade de aquecimento, aí tem mais interesse. Uma das também desvantagens deste método é que as casas, demonstramos neste trabalho que este conceito é cada vez mais efetivo em casas bem isoladas. Ora, o parque residencial em Portugal tipicamente as casas não têm muito isolamento térmico. Basta pensar que 70% das habitações são anteriores a 1990,
que foi na altura em que as casas começaram a ter mais exigências ao nível térmico, portanto, começaram a ser usados mais isolamentos, e, portanto, usar este conceito também exige uma renovação e reabilitação do parque habitacional. Nós gostaríamos que a professora falasse um pouco sobre os métodos utilizados na realização deste estudo. Nós ouvimos uma vez o professor Guilherme falar sobre um projeto no qual mandou um aluno de doutoramento para um Airbnb com um aquecedor para passar lá à noite a fazer medições, e parece-nos que terá sido este o projeto. Sim, é exatamente este projeto. Este trabalho tem duas componentes importantes, a parte experimental e depois tem o método numérico deste trabalho. Uma das partes importantes que nós demos realce é até àquela data, havia muitos estudos que faziam simulações deste conceito usando ferramentas de simulação avançada. Ora, aqui a mais-valia deste artigo foi: vamos não só confiar nos resultados que as ferramentas de simulação nos dão, mas vamos também procurar medir efetivamente o que é que isto, na prática, depois, quais são os resultados que se obtêm. Daí que surgiu a ideia de fazer medições em habitações. Nós fizemos algumas medições e rapidamente percebemos que este conceito em casas com fraco isolamento térmico poderia não ser tão benéfico quanto nós imaginávamos. Daí que surgiu a ideia de encontrar uma casa que tivesse características passive house, ou seja, que é de alguma forma uma certificação adicional que as casas têm quando têm os requisitos que cumprem o critério Passive House, e, portanto, que nos davam a garantia que, de facto, teriam os níveis de isolamento que nós estávamos à espera. Ora, os únicos conhecimentos que nós tínhamos era que, de facto, uma casa com essas características, e que a ideia foi: vamos fazer medições nessa casa. Obviamente que a casa não era sequer nas proximidades de Lisboa, era perto de Aveiro, e, portanto, de facto, o aluno foi para essa casa, e fez todas as medições necessárias. É importante referir que estas medições têm que ser feitas no período noturno para não termos a influência da exposição solar, e, portanto, tinham de ser feitas durante a noite. Já agora, posso dizer que algumas das medições também foram feitas na minha casa, e, portanto, eu também passei uma noite a aquecer uma das divisões e a fazer as medições. E é muito interessante pôr as mãos na massa, porque uma coisa é aquilo que os programas dizem que vai acontecer, outra coisa é aquilo que nós efetivamente medimos e conseguimos perceber. E quais foram os maiores desafios e dificuldades na realização deste estudo? Bom, para além da parte mental, que já falámos um bocadinho, que tem sempre estes desafios interessantes de tentar encontrar técnicas de medir o que nós queremos medir, houve um desafio muito importante aqui, que foi a questão da modelação. Esta era a minha área de especialidade, ou seja, eu já tinha utilizado modelos simplificados para fazer modelações em edifícios, e nós queríamos aqui um modelo que não fosse detalhado, porque existem, de facto, ferramentas com muito potencial, mas nós queríamos um modelo simples que nos traduzisse aquilo que é uma bateria, o carregar e o descarregar de uma bateria. E então a ideia foi procurar aplicar modelos que eu já usava para outras situações nesta situação específica. Ora, a ideia é que nós não sabíamos qual era o modelo físico que estava por trás desta reação de carregamento e descarregamento. Foi, de facto, uma tentativa e erro que demorou algum tempo, ou seja, pegando nos resultados numéricos, experimentais, e tentar encontrar qual era o modelo que melhor reproduzia os nossos resultados. Foram dias de muito trabalho, muitas vezes de não encontrar as respostas que intuíamos que existiam, mas que não sabíamos qual eram, até que a certa altura, de facto, percebemos que havia um tipo de modelo que reproduzia bem esta situação, e que depois foi validado, que de facto ajustava muito bem aos nossos pontos experimentais, e, portanto, reproduzia aquilo que nós queríamos
que era o funcionamento da bateria térmica de carregamento e descarregamento. Tendo em conta que os consumidores gastariam mais energia desta forma do que simplesmente aquecendo as suas casas nas horas em que o aquecimento é necessário, de que modo é que seria possível convencê-los a aderir a este conceito? Sim, é verdade, ou seja, nós demonstramos que existe e calculamos neste estudo qual seria a eficiência de utilização deste sistema. E esta eficiência é sempre inferior a 100%, quer dizer que nós vamos sempre gastar mais energia com este sistema do que efetivamente gastaríamos se aquecêssemos apenas nas horas em que o aquecimento é necessário. Qual é o interesse deste estudo? A ideia é que, por exemplo, os utilizadores já estão habituados àquilo que é um ciclo biorário. Por exemplo, sabem que no ciclo biorário tradicional as horas de cheio coincidem com as horas diurnas e as horas da noite coincidem com horas de vazio, que são, portanto, onde a eletricidade é mais barata. A ideia aqui é reverter este conceito, ou seja, se nós aplicarmos um custo à eletricidade que seja proporcional quando existe excesso na rede, essa energia também é mais barata ou mesmo gratuita, o facto do custo estar relacionado com este excesso ou déficit de eletricidade faz com que os utilizadores pudessem estar interessados neste esquema. Por exemplo, se soubessem que gastando energia nas horas de sol porque há excesso de eletricidade na rede, obviamente, e que quando chegam a casa à noite essa eletricidade vai ficar muito mais cara, obviamente que podem ter interesse em fazer pré-aquecimento porque vão gastar mais energia, mas que é mais barata e, portanto, a indexação daqui do custo da eletricidade à disponibilidade da eletricidade é a única forma de convencer o consumidor a usar mais energia. É mencionado no paper, e inclusive a senhora já citou, que há uma falta de estudos sobre este tema baseados em dados experimentais. Por que é que acha que a maioria dos estudos não são experimentais e de que modo é que isso pode influenciar os resultados? Bom, a minha percepção sobre a falta de estudos experimentais é porque, obviamente, que eles são muito mais difíceis de efetuar. Tipicamente é muito mais fácil fazer estudos numéricos, porque nós recorremos apenas a programas de simulação que exigem apenas um computador e fazemos os estudos que queremos, sabendo que estas ferramentas já foram previamente validadas. Medir custa muito mais, é necessário tempo e é necessário equipamentos de medição e, portanto, exigem também casos de estudo. Eu posso idealizar uma casa, fazer a sua simulação e rapidamente tenho os resultados, enquanto que quando eu quero medir, preciso ter efetivamente um caso de estudo. Vamos ao exemplo que estávamos a dar. Neste caso, nós queríamos uma habitação que fosse isolada termicamente e para isso tivemos que recorrer a um Airbnb que pudéssemos fazer, de facto, os estudos mentais. Se eu tivesse com uma ferramenta computacional, bastaria colocar-lhe mais isolamento, teoricamente, e tinha imediatamente o caso de estudo que eu queria. Depois, relativamente à segunda parte da questão, as ferramentas de simulação muitas vezes têm valores por defeito e têm muitos pressupostos que efetivamente nem sempre temos capacidade de validar. Ou seja, a vida real às vezes prega-nos partidas e faz com que de facto os modelos estejam preparados para fazer certas coisas, mas não se adaptem concretamente ao nosso caso de estudo, por múltiplas razões. Portanto, nós podemos estar a dizer que ele tem um determinado equipamento com uma determinada eficiência, mas depois, na prática, isso pode não estar a reproduzir bem a realidade. Daí que as simulações tenham que ser utilizadas, obviamente, com cautela e com espírito crítico. Certo. A professora já tocou um pouco neste tópico, mas o estudo parece mostrar resultados bastante promissores em casas com padrões elevados de isolamento térmico, mas não tão bons em casas com isolamento fraco, que são a maioria das casas em Portugal. Portanto, de que forma é que isto afeta a potencial aplicação da medida e o que é que se pode fazer
de modo a que o pré-aquecimento das casas seja uma proposta mais atrativa? Bom, eu já expliquei, não é, que de facto nós sabemos que a caracterização das casas diz-nos que grande parte do parque habitacional tem um fraco desempenho térmico, daí que esta solução não seja adequada para grande parte do nosso parque residencial. A ideia aqui é, de facto, a renovação das casas é uma prioridade, não é só uma prioridade um, na nossa linha de investigação, mas é uma prioridade estabelecida pela União Europeia, ou seja, há que fazer incentivos ao parque residencial. Basta pensar que, normalmente, por exemplo, o mercado, vamos pensar, de computadores, os computadores têm um tempo de vida relativamente curto. Portanto, se eu quiser fazer inovações num computador, sei que os utilizadores, passado 3, 4 anos, vão trocar o seu computador, portanto, eu consigo melhorar a performance daquele determinado equipamento. No caso de uma habitação não é assim, ou seja, as casas têm um grande tempo de vida. Daí que eu não posso esperar apenas que haja novas casas com novos critérios de desempenho, mas tenho que pensar em que existe um grande conjunto de casas que nos próximos 50 anos não lhes vai acontecer nada, não é que vão ser sequer demolidas e vão dar aso a novas construções. Portanto, há aqui uma área de interesse muito importante, que é o que é que eu faço a todo este parque residencial que deveria ter requisitos muito mais elevados de eficiência energética. Daí que a renovação dos edifícios seja uma prioridade para que, obviamente, por exemplo, este conceito seja aplicado e seja benéfico para de alguma forma utilizar a energia, o conceito da bateria térmica. De que forma os desafios da aplicação deste tipo de medida diferem entre Portugal e, por exemplo, um país do norte da Europa? Este conceito da bateria térmica já é utilizado em muitos estudos que são, sobretudo, foram efetuados no norte da Europa. A grande parte deles são, de facto, estudos de simulação, mas a ideia não é exatamente igual a que nós estudamos. No norte da Europa, usa-se uma variação do set point para de alguma forma, aplicar o conceito da bateria térmica. A ideia é que não se trata aqui de pré-aquecer a casa para depois ela estar aquecida mais tarde, mas a ideia aqui é aumentar o set point da temperatura. O set point quer dizer que se eu agora tenho condições de conforto a 20 graus, eu vou aumentar um bocadinho estes 20 para 22 ou 23, umas horas antes, para quando os utilizadores estão nas horas de ocupação, portanto, há um pré-aquecimento, mas jogando apenas com o set point. Porquê? Porque as casas no norte da Europa não têm aquecimento intermitente, que é uma das características da utilização das casas em Portugal. Portanto, as pessoas utilizam aquecimento em algumas horas do dia e é quando as casas estão ocupadas. E isto não acontece nas casas do norte da Europa, que apenas quando as casas estão ocupadas têm um set point mais elevado, quando estão desocupadas descem um bocadinho o set point, mas o aquecimento nunca desliga. Portanto, o conceito no norte da Europa, que já é utilizado, é apenas jogar com o set point da temperatura. Funciona na mesma, portanto, há poupanças de energia neste sentido, ou seja, eu posso com o excesso fazer um pré-aquecimento da casa a níveis superiores para poupar energia mais tarde. Mas o conceito é diferente porque não se utiliza aquecimento intermitente, mas aquecimento contínuo. Este estudo foca-se no aquecimento durante o inverno, mas seria possível aplicar o mesmo conceito para arrefecimento durante o verão? E quais seriam as vantagens ou desvantagens relativamente ao caso do aquecimento? Esta pergunta é muito interessante, porque obviamente que sim, sobretudo pensando à explicação que eu já dei do set point. Ou seja, eu posso continuar a pensar da mesma forma, só que aqui em vez de fazer um pré-aquecimento, o que eu faço é um pré-arrefecimento. Ou seja, eu vou colocar a massa estrutural a uma temperatura mais baixa
para que quando não haja os sistemas de arrefecimento estejam desligados, o calor continua a ser absorvido por essa massa estrutural e continua a dar condições de conforto aos ocupantes sem sistemas de arrefecimento. E esse tipo de sistema pode ser utilizado, por exemplo, com a suspensão do funcionamento dos sistemas, por exemplo, em edifícios de serviços, durante determinados períodos do dia, por exemplo, 1 hora ou meia hora, quanto tempo é que o sistema aguenta sem fazer arrefecimento do edifício, com tudo desligado, mas obviamente mantendo as condições de conforto. Portanto, funciona exatamente da mesma maneira. Obviamente que aqui a vantagem é eu posso jogar com a flexibilidade que a rede dá para ligar e desligar os sistemas de ar-condicionado. Qual é a desvantagem aqui que eu vejo mais relativamente à utilização deste conceito nas habitações? É que as horas de arrefecimento, ou seja, as horas que as pessoas precisam de arrefecer as casas, não é a mesma que as horas de aquecimento. Tipicamente, as horas que as pessoas mais aquecem as casas é o final do dia e o início da noite. Enquanto que as horas de arrefecimento são tipicamente as horas de tarde e de fim de tarde, que são as horas de período de maior necessidade de arrefecer. Essas horas de fim de tarde são já as horas em que eu tenho disponibilidade de energia se eu tiver, por exemplo, com sistemas fotovoltaicos. E, portanto, há aqui uma maior coincidência, portanto, não tem tanto interesse a utilização do conceito de bateria térmica nas habitações. Nos edifícios de serviços já é diferente e faz todo o sentido. Nós gostaríamos de saber se há algum detalhe deste trabalho que a professora considera importante e que ainda não tenha sido mencionado. Há aqui um detalhe interessante que é a conjugação de duas áreas de trabalho fundamentais, ou seja, tipicamente este trabalho foi feito em colaboração com o professor Guilherme Carrilha da Graça e o Nuno Mateus, que já tinham este interesse pela flexibilidade, e aqui a colaboração nasceu do meu interesse por modelos e, portanto, da minha prática já em modelos simplificados, e, portanto, tínhamos duas áreas que se tocavam e fizemos um trabalho conjunto exatamente com isso. Portanto, acho que esta é a parte mais interessante do trabalho, é que, por vezes, trabalhos colaborativos com dois interesses que sejam comuns e que se tocam, pode frutificar em algo interessante e que, de novo, possa, de alguma forma, trazer algo mais também ao conhecimento científico. Só para terminar, que conselho é que a professora daria a um aluno interessado na área de edifícios? Eu diria que um aluno interessado, esta área é uma área, de facto, que tem vindo cada vez mais a desenvolver-se. Desenvolveu-se fundamentalmente depois de 2008, pela implementação obrigatória da certificação energética em todos os edifícios transacionados, o que veio abrir aqui uma área profissional de trabalho a muitas pessoas que trabalham da área de energia, e obviamente que estudantes que tenham licenciaturas compatíveis com a área da certificação energética. Eu diria que e existe muito por fazer nesta área, exatamente porque temos o desafio da renovação dos edifícios, que é de facto muito importante, e depois é uma área que depois integra as renováveis, porque de facto o parque edificado pode e deve cada vez mais integrar renováveis no conceito dos Net Zero Energy Buildings, ou seja, os edifícios que não são só consumidores, mas também são produtores de energia, e, portanto, é uma área de interesse. Eu diria aqui que os alunos que estão interessados nesta área abram os horizontes não apenas àquilo que é a certificação energética, ou seja, isso é uma atividade profissional, mas obviamente que a certificação energética é um trabalho limitado, que significa aplicar a regulamentação aos edifícios e fazer com que eles, de alguma forma, sejam caracterizados para que tenham uma classe energética, mas
mais do que trabalhar e saber como é que, por exemplo, se faz a certificação do edifício, aqui o interessante é perceber qual é a física dos edifícios. E esse é o grande desafio, ou seja, sabemos o que é que está por trás do funcionamento dos edifícios, quais são os fenómenos físicos e como é que eles se podem modelar, e isso acho que é uma área muito mais abrangente do que propriamente só como é que se aplica a regulamentação, como é que se fazem certificados e tudo isso. Esta foi a entrevista com a professora Marta Panão sobre o uso de edifícios residenciais como baterias térmicas. Muito obrigada mais uma vez, professora, pela sua participação. E aos nossos ouvintes, muito obrigada e até ao próximo episódio.